Alô? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Ora aqui. O negócio é o seguinte, uma galera nas lives tem comentado que ainda estão com dificuldade de matar o Radan mesmo após o nerf. Que bichinho chato. Por isso, pediram pra eu fazer um guia das mecânicas e moveset desse apelão. Pra facilitar, vamos fazer assim, ó. Vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro, aprendemos as mecânicas e moveset do boss. Em seguida, deixo algumas dicas muito legais e úteis pra facilitar a luta contra ele. E depois, eu trago uma build bem quebrada pra galera que tá de saco cheio e só quer matar logo, fechou? Se curtiu o vídeo, considere se inscrever e deixar um like, isso ajuda demais mesmo o meu trabalho, beleza? Bora lá! Rapaziada, para facilitar ainda mais a compreensão, vamos fazer o seguinte, vou explicar a mecânica e colocar na tela a numeração da quantidade de esquivas. Por exemplo, se um moveset tem 5 hits, vou falar assim, 1, 2, 1, 1. Isso vai facilitar a compreensão. Se eu falar 1, 2, são esquivas seguidas. Se resetar a contagem ou e pausar, é o que o próximo ataque tem um delay. Então se eu falar 1, 1, 1, o ataque tem delay, não é esquiva seguida. Fechou? Outro detalhe, vou deixar na tela também, depois de cada moveset, a abertura que temos para bater no boss ou potar. Teremos 3 tipos, letra B de abertura boa, letra C de abertura curta e N de não há abertura, bem tranquilo de entender. Na abertura boa, você pode usar ataques carregados, assim como skills gerais um pouco mais lentas. Na abertura curta, só há tempo para ataques básicos e skills rápidas. Dicas iniciais. Prestem muita atenção sempre na espada do Radan, lá ele. Entendendo a posição da espada, dá pra saber qual o próximo moveset ou skill que ele usará. Se acostumem também a esquivar para a esquerda ou na diagonal, será mais fácil de esquivar de muitos ataques, além disso, diminui a chance de tomar o dano secundário na fase 2, sacaram? Começamos a luta e a primeira skill que ele vai usar é a skill giratória, que ele vem girando com as espadas, bem simples, gurizada. A hora que a skill for hitar, basta esquivar uma vez e você tem uma abertura muito boa para bater nele. Apesar de não ser muito frequente, ele pode usar essa skill em qualquer momento da luta, então eu vou pausar para vocês, reparem muito bem a posição das espadas, as duas são para cima. Se vocês virem as espadas assim, ele vai usar o corte giratório. O puxão de gravidade ele pode usar também no começo da luta, reparem muito bem na posição da espada, ele vai se encolher, segurar as espadas perto dele, além disso a arena toda brilha, então essa é a diferença, aqui basta esquivar uma vez para evitar a mecânica. Se por um acaso vocês tomaram um puxão, façam o seguinte, virem para trás, saiam correndo, a hora que ele bater as espadas no chão vocês pulam, mais uma vez em câmera lenta, ó. Tomou o puxão, basta sair correndo. Depois do nerf dá pra correr bem de boa, mas eu gosto de pular quando ele for hitar no chão. O moveset do pulo ele pode usar tanto no início quanto durante a luta, e aqui depende muito da distância dele. Se ele estiver longe, ele vai pular 2 vezes, as esquivas ficam 1, 1. Se ele estiver perto, ele vai pular apenas uma vez, basta uma esquiva. Outro detalhe é que você tem uma abertura muito boa para bater nele depois do pulo. Chamas de Mog, ele realiza uma estocada e depois um corte à frente que deixa chamas que explodem depois de um tempo. As esquivas serão 1, 1 e o ideal é você esquivar para ficar do lado ou atrás dele para evitar o dano secundário das chamas. Além do mais, você tem uma abertura boa para bater depois desse moveset. Corte com as 2 espadas. Aqui é simples, reparem no braço, quando ele cruzar os braços, ele vai realizar esse corte com as 2 espadas. As esquivas serão 1 e você tem uma abertura curta para bater. Na sequência nós temos o famoso moveset do pisão mais sequência. Aqui é simples, rapaziada, ele vai usar um pisão e vários hits em sequência, tá? Então reparem como as esquivas ficarão. Fica uma vez, mais uma, 1, 2 em sequência e uma no final. Um detalhe. Depois disso, ele vai usar essas pedras do chão. Você pode ou esquivar das pedras também para evitar o dano, ou dar um passinho pro lado para você ter mais janela para bater nele, tá? Aqui é um moveset que você tem uma abertura muito boa para bater, beleza? Vou pausar agora, reparem nas pedras, ó. Você pode dar um passinho pro lado ou esquivar também para bater. Na segunda fase, você tem que esquivar obrigatoriamente. Moveset dos meteoros, e aqui é bem simples, gurizada. Quando ele vai começar essa skill, você pode esquivar uma vez para trás e outra para frente, ou andar um pouquinho, é o que eu faço, ó. Quando eu percebo que ele vai usar a skill, eu ando um pouquinho para trás e depois esquivo na direção dele. Quando ele vai pro céu, é só andar pro lado e depois pular quando os meteoros estão chegando. Recomendo que vocês pratiquem esquivar em direção a ele, porque na segunda fase vai ser mais fácil de esquivar essa mecânica, tá? Na segunda fase ele é muito mais apelão, fechou? Então, 1, 1, ou anda para trás e 1 e depois corre pro lado e pula.
Corte de cima. Essa mecânica é muito legal você olhar para a arma. Reparem muito bem na arma direita como que ele está usando ela. A sequência será 1, 1, 2. Bem tranquilo. Reparem. 1, 1, 2. Um detalhe importante, ele pode levantar a espada, mas começar ou continuar o outro moveset do pisão, ó. Ele pode fazer a mesma coisa, vai ser o mesmo começo da animação, só que ao invés de ele usar esse 1, 1, 2, ele pode usar a sequência do pisão, tá? Então reparem muito bem na continuação. 3 cortes rápidos, e esse moveset é um dos mais chatos de desviar. As esquivas serão 1, 2, 1. Bem rápido em sequência, tá? Você tem uma abertura curta para bater. Um detalhe importante, se por acaso vocês ficarem mais próximo do pé direito dele, é mais difícil ele usar essa mecânica, mas no geral, ela é muito chata de desviar. Reparem que ele começa com a arma esquerda, depois com a direita e por fim com as duas. Sequência de cortes, aqui é um moveset um pouco complicado também. Reparem muito bem na espada como que ele vai usar. Quando ele levantar a espada na altura do ombro, vai ser esse moveset. As esquivas serão 1, 1, 1 de novo e mais uma esquiva. Detalhe, às vezes ele pode adicionar mais um ataque no final, então ao invés de 4 esquivas serão 5, ó. Às vezes ele pode adicionar mais um ataque no final com delay, tá? Então, por padrão são 4 esquivas, mas reparem muito bem na espada. Se ele levantar as 2 espadas, ele vai adicionar mais um ataque. Aí você tem que esquivar mais uma vez. Além disso, tem uma abertura curta para bater. O corte com delay é uma variação do corte com sequências. O primeiro hit é igualzinho, porém, ao invés de ele continuar a sequência, ele vai usar esse corte atrasado, com delay. As esquivas serão 1, 1 e você terá uma abertura curta para bater. Mais uma vez, é importante você olhar para as espadas para saber qual é a sequência que ele vai usar. 2 espadas para o alto. Esse moveset é simples, gurizada. Sempre que ele levantar as 2 espadas, ele vai usar esse moveset. São 2 ataques com delay. As esquivas serão 1, 1 e você terá uma abertura curta para hitar ele. Essas são as principais skills e movesets da primeira fase. Agora eu deixo pra vocês uma luta corrida, pra vocês terem noção como que a luta funciona, tá? Então, ó, ele usou esse moveset do pisão sem usar o pisão antes. E aqui eu vou esquivar uma vez, ao invés de dar um passinho pra trás. Se acostumem e a abertura aqui é muito boa. Agora ele vai usar o pulo, não desespero. Espero ele usar o pulinho e bato mais um pouco. Agora o corte cruzado. Agora ele usou aquela sequência de cortes, bem forte. Ó, 1, 1, 1, 1. Ele parou. Mais uma vez, vai usar a sequência do pisão sem pisar no chão antes. Isso é bem comum, tá, rapaziada? Ó, sequência de corte de novo. Tem que ter bastante atenção e sempre reparar na arma dele, ó. Corte de cima, ele vai usar a sequência do pisão. Se o corte vier mais rápido, na altura do ombro, ele vai usar a sequência de cortes. Mais um pulinho, esquivo e bato mais um pouco. Sequência de corte de novo. Você percebe que o hit é mais rápido. Corte cruzado. Pisão. Então aqui eu sei qual moveset vai vir. Esquivou uma vez, esquiva mais uma ou dá um passinho. Feito isso, começamos a segunda fase. Rapaziada, quando o Radan chegar em 70% de vida, ele vai mudar de fase. Agora, todos os ataques dele deixarão explosões de luz logo à sua frente. Além da gente desviar dos ataques, precisamos olhar com atenção as explosões. Além delas causarem stagger, o dano é muito alto. Ele vai manter os mesmos movesets da fase 1, porém ganhará novos, além de skills bem mais fortes. O ideal é sempre se manter colado e continuar esquivando para a esquerda ou diagonal para cima, a fim de evitar o dano secundário. Além do mais, muitas skills podem ser identificadas pela posição da arma, mas também pelo som, por isso, ouvir a luta com atenção fará diferença. Nessa fase não dá pra potar o tempo todo, o segredo é manter a calma e não desesperarem. Mesmo que sofram dano, atentem-se às esquivas e quando tiverem abertura, vocês se curam. Bora, não desanima, vocês são capazes, vamos lá. Fase 2. Em 80% das vezes, começando a fase 2, ele vai usar a explosão do Miquela. Aqui você pode correr para a direita, para a esquerda ou para trás, beleza? Bem simples, só corra pela sua vida. Você tem uma abertura muito boa para potar ou renovar os buffs para começar a luta de verdade contra ele. Primeira skill da segunda fase, o corte de luz em área. Essa skill pega em área e é bacana você observar sempre o som que ele vai fazer e também a posição das espadas. Uma fica para cima e outra virada para a esquerda. Aqui a esquiva é apenas 1. Um ponto importante é que se você estiver perto dele, ele pode usar o agarrão bem na sequência desse corte em área, tá? O agarrão é simples, reparem também no som. A esquiva será 1 e você terá uma abertura curta para bater.
Dash de luz, outra skill que causa pavor, mas é bem simples. Para esquivar dela, é só você ficar perto dele, que ele vai embora sozinho e você não toma nenhum dano. Um detalhe, se você estiver longe, você pode spamar esquiva na direção dele que você não toma hit. Abertura boa para potar. Disco de luz mais clones, as esquivas serão 1, 1, 2, reparem muito bem no som e também na posição da espada. O bacana é você esquivar na hora que o disco for acertar, se você esquivar muito antes ou muito depois, você toma o dano igual. Aqui você terá uma janela curta para bater. Meteoro da fase 2, e esse moveset aqui é complicado, reparem muito bem o que eu vou fazer e depois a gente conversa com calma. Vamos lá, gurizada, o começo é padrão, tá? A gente esquiva na direção dele. Imediatamente vamos começar a correr para pegar distância. Corre o mais longe que você puder. A hora que os meteoros forem acertar, você pula pro lado. Continua correndo para trás. No quinto hit você vai esquivar pro lado e depois esperar um pouquinho e esquivar de novo. Então reparem, pulei pro lado quando os meteoros vão me acertar. Ó, 1, 2, 3, 4. No quinto hit eu esquivo, espero um pouquinho e esquivo mais uma vez, tá? Então vamos de novo. Passinho para trás e esquivo na direção dele. Saio correndo imediatamente para pegar distância. Quando os meteoros forem me acertar, eu pulo pro lado. 1, 2, 3, 4. Uma esquiva, beleza? Agora nós temos a sequência de ataques da fase 2. Aqui as esquivas serão 1, 2, 1, 1, 1. Reparem muito bem na posição da espada e também no som que ele emite. Usualmente o Radan tende a usar mais esse moveset quando tem pouca vida, mas nada impede dele usar a qualquer momento da fase 2. Então vamos com calma. 1, 2, 1, 1 e 1. Depois daqui você tem uma abertura boa para bater. Clones no ar. E essa mecânica aqui dá trabalho. Geralmente como é que a gente desvia? A hora que você perceber que o hit vai entrar, você começa a desviar. Pode spamar 3 vezes, apertar com força o botão da esquiva. Na direção dele, é claro. O outro detalhe importante, rapaziada. Depois que ele terminar a skill, que ele cair no chão, ele vai continuar outro moveset. Antes do nerf era instantâneo, agora ele te dá aí 1 segundo mais ou menos pra você respirar. Então presta atenção que a hora que ele cair no chão, ele vai continuar outro moveset. Pode ser qualquer um. O moveset do pisão, o moveset dos cortes rápidos, o moveset com delay e por aí vai. Até existem outras maneiras de esquivar essa skill. Você pode esquivar para o lado, para a direita ou para a esquerda. Você pode correr para o lado também, para a direita ou para a esquerda com carga leve. Ou você pode correr pulando, mas eu prefiro esquivar na direção dele, que aí eu me preparo para desviar do próximo moveset. Por fim, quando ele chega em 20 a 30% de vida, ele vai usar a famosa skill Desce Rasgando. Aqui é só correr para a direita ou para a esquerda, para o canto da arena, para não tomar o dano da explosão. Agora, mais uma vez, eu deixo a luta corrida para vocês entenderem a teoria e colocarem em prática, analisando as mecânicas e movesets do boss. Vamos lá. Pulo padrão, agora vem aquele ataque do alto com delay. Esquivas 1, 1, moveset do pisão, 1, 1, 1, 2, 1, passinho pro lado ou mais uma esquiva. Aqui é a janela boa, dá pra bater bastante. De novo, moveset do pisão, só que agora ele não usou o pisão, ele só levantou a espada. Mais uma vez, 1, 1, 2, 1, 1. Batemos bastante. Ele foi pra longe, usou o pulo, uma esquiva, quando ele tá perto ele só usa uma vez. Corte cruzado, uma esquiva. Corte com delay mais uma vez, não desespera. Quando ele levantar as duas espadas, ele vai usar o corte com delay. Pisão, aqui vocês já sabem, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Passamos de fase, geralmente não aconselho agressivar. Espera, fica de longe para ele usar a explosão do Miquella. Aí é só correr para trás e você pode se buffar ou potar. Agora ele vai usar o corte giratório para encurtar a distância. Esse moveset é bem gostoso. Você desvia uma vez e pode bater bastante nele. Aqui no caso eu fui um pouco lento, tá? Então eu tomei os primeiros hits. Mesmo que você tome 1 ou 2 hits, não desespera. Meteoro. Esquivou na direção dele, sai correndo para pegar a distância. Meteoro chegou perto, pula pro lado. No quinto hit, desvia, espera um pouquinho e desvia novamente. Janela muito boa para bater e agora ele usou as chamas de Mog, outra skill que dá para bater bastante nele. Foi para longe, usou o dash com os clones, espera ele chegar na posição e as esquivas serão 1, 2 seguidas. Agarrão é padrão, não desespera, corte cruzado também, só desviar. Dash de luz, só colar perto dele e usar um pozinho de HP. Janela boa para potar. Agora ele vem com a sequência de ataques. Aqui é 1, 2, 1, 1, 1. Fechou? Janela boa para bater também.
E ele vem com aquele corte rápido com delay. Não desespera. Outro corte com delay. Sempre lembrando, tentando ficar colado para não apanhar para as luzes. Ele usou aquele corte, aqueles 3 cortes rápidos. Eu tomei o primeiro, mas eu sabia qual skill era. Consegui desviar dos outros. Mais uma vez meteoro, não desespera. Esquiva na direção dele, sai correndo. Pula pro lado quando os meteoros chegarem perto. E depois, no quinto hit, você desvia. Aqui eu fiz errado, desviei para trás. Desviem pro lado, tá? Na sequência, moveset do pisão. Bem gostoso esse moveset, porque é fácil de desviar e você tem uma janela muito boa para bater. Foi para longe e usou a mecânica dos clones no ar. Ó, 3 vezes em sequência, depois ele usou outro moveset. Ataca com delay novamente. Vou bater um pouquinho, janela curta. Pisão novamente. Esse pisão é gostoso, rapaziada. Sempre que ele usar é bacana, porque a janela que a gente tem para bater é bem alta, ó. Bem grande no caso, ó. Aproveitei, bati um pouquinho. Como ele estava de costas, eu não consegui enxergar esses 3 cortes rápidos, mas ainda assim não desesperei. Baixei a vida, ele foi pro alto, vou correr pra longe, botar, me arrumar e esperar ele descer. Show de bola. Se quiser usar algum buff, potar, é bacana, tá? Ó, agora como ele estava muito longe, ele usou mais uma vez a explosão do Miquela. Aqui é só correr, tá? Sempre que ele usar essa skill é só correr. Meteoro de novo. Sempre que rola o meteoro, o coração acelera, velho. Ó, desviei na direção dele, corri, pulei pro lado. No quinto hit, desvio e depois espera um pouquinho e desvio novamente. Agarrão. Se vocês tomarem 2 agarrões, vocês morrem, tá? É insta-kill. Corte rápido com delay. De novo, aquele dash de luz. Se vocês estiverem longe, vocês podem esquivar na direção dele, tá? Ó. Mais uma vez sequência de ataques. Aqui no caso eu tô demorando pra matar, porque eu tô sem talismãs e a daguinha tá level baixo. Eu fiz justamente pra mostrar pra vocês. Ó, é só não desesperar, rapaziada. Joga na calma, na maciota, prestando atenção na espada e sabendo o moveset de cabeça, ó. Esse moveset é muito gostoso, a abertura é muito boa pra bater. Agora ele tá quase morrendo, cara. Chama de Mog, fui pra trás dele, dou mais uns hits. Pisão, aqui eu desviei muito cedo, mas tá de boa. Dá pra ter matado, ó. Ele vai usar de novo o dash de luz. Quando ele tá usando o dash, ele fica invulnerável. Como ele foi pra longe, ele vai usar de novo a explosão do Miquela. Aqui é só manter a calma, rapaziada. Correu, desviou, agora eu vou e mato ele. Maravilha. Agora vamos para as dicas finais e depois eu trago uma build para vocês. A luta contra o Radan é uma questão de prática. Tudo se aprende praticando, não se esqueçam. No geral, essa luta exige muita atenção e precisamos ser bem reativos. Esquivar e esperar as janelas certas para bater ou se curar. Ele é fraco contra efeito de status, podridão, sangramento, gelo e por aí vai. Além do mais, builds que quebram a postura ou armas que causam dano perfurante terão mais facilidade para matá-lo. Caso estejam com dificuldade ou querem aprender o moveset com mais tranquilidade, vou passar alguns macetes legais para facilitar a luta, vamos lá. 2 talismãs muito incríveis de usar contra ele, o brasão de dragão e a trança dourada. O brasão de dragão vai diminuir em 20% o dano físico sofrido, já a trança dourada diminui em 20% o dano sagrado sofrido. Como na fase 2 as explosões causam dano sagrado, a trança dourada ajudará bastante. No Elixir, nós temos 2 lágrimas muito úteis, a cristal alada e a maciça opala. A cristal alada aumenta gigantescamente a carga de equipamento do personagem, ou seja, com ela podemos equipar um set muito pesado com bastante defesa e ainda assim permanecer com carga leve, e a carga leve contra o Radan ajuda muito para esquivar e pegar a distância dos ataques de luz posteriores. A maciça opala, por sua vez, aumenta em 15% todas as formas de negação de dano. Com ela, tomaremos menos dano não importando qual a sua origem, muito forte contra bosses apelões e ING+. Nos buffs, dividimos entre buff de aura e buff de corpo. No buff de aura, o voto dourado é a minha indicação. Ele requer 25 de fé e aumenta em 15% o dano, mas aumenta em 10% a negação de dano por 80 segundos, muito forte em lutas mais longas como essa do Radan. Existem outros buffs como o estandarte do comandante e as cinzas de guerra do voto dourado, mas duram bem menos, por isso não valem tanto a pena.
No buff de corpo nós temos 3 opções visando aumentar a defesa. O primeiro é a proteção da chama negra. Ele requer 30 de fé e vai diminuir em 35% o dano físico recebido por 70 segundos. Bacaninha de usar na primeira fase, mas não é tão necessário. Outro buff de corpo, e esse sim é roubado, é a Fortificação Divina do Lorde. Ele requer 27 de fé e diminui em 60% o dano sagrado sofrido por 70 segundos. Cara, esse buff é muito roubado, principalmente na segunda fase do Radan, já que as explosões de luz são muito chatas. Só pra vocês terem uma ideia, usando esse buff mais a Trança Dourada em conjunto com a Maciço Opala, a negação do dano sagrado chegará em 95%. Quero ver apanhar tanto, bicho. Até existem outros buffs como o Camarão Cozido, mas não vale a pena serem citados. Lembrando que os buffs não estacam entre si, aconselho usarem o Voto Dourado e a Proteção da Chama Negra na primeira fase, apesar que não é tão necessário. Na segunda fase, a Fortificação Divina do Lorde é maravilhosa caso queiram apanhar menos e aprender os movesets. Nos encaminhando para o fim, vou mostrar uma build simples e quebrada para matar o Radan sem se estressar muito. Só recomendo usar essa build caso tenham alguma dificuldade, estão sem tempo para aprender o moveset ou simplesmente estão de saco cheio e querem passar esse boss logo. O setup é bem tranquilo de montar e de jogar. Podemos usar 2 armas, ou a Rapieira de Formiga ou a Naginata. A ideia aqui é criar uma camada defensiva forte o suficiente para tancar todos os hits do boss e ficar pocando com as armas para causar dano físico e acumular sangramento, ou sangramento e podridão. A diferença das armas é que a Rapieira de Formiga causará menos dano físico e terá menos alcance, porém, aplicará sangramento e podridão. O sangramento, quando proca, causa 10,5% da HP máximo do boss, e a podridão causa 16,2% da HP máximo do chefe ao longo do tempo. A Naginata, por sua vez, terá mais dano físico e alcance, porém, não irá acumular podridão e vai gastar um pouquinho mais de estamina. As duas são incríveis, gurizada, escolham a que preferirem, tá? Em questão de dano, elas ficarão bem parelho, eu gosto mais da Naginata, porém, ela é um pouquinho mais pesada. O segredo da build é saber administrar a estamina, pois ao bloquear um hit, a estamina do personagem é consumida. A charada é aproveitar para bater nas horas certas e descansar quando tiver oportunidade, baixar o escudo, para recuperar a estamina e continuar tancando e pocando o boss. Setup, rapaziada, vamos lá. Armas. Aqui eu estou usando a Naginata, com Seppuku e Afinidade Oculta, então reparem que ela requer 16 de força, 20 de dex, vai causar bastante dano físico, vai escalar bem com o arcano e terá bastante sangramento, tá? Então a Naginata é muito boa, é essa aqui ó, bem da hora. Outra opção é justamente a Rapieira de Formiga. Ela também, a gente vai colocar também Seppuku nela, só que agora a afinidade de sangue. Ela terá bem menos dano físico, ela também requer 20 de dex, 10 de força, só que reparem que ela terá sangramento e podridão. Então aqui é uma pegada um pouco mais simples de jogar, tá? O foco aqui é causar podridão e sangramento no boss, beleza? Na mão secundária, estamos usando o Grande Escudo de Aço Preto. E por que esse escudo, Hor? É bem simples, porque esse escudo aqui é de longe a melhor opção para matar o Radan. Ele vai negar 100% de dano físico e 84% de dano sagrado, tá? Então, cara, é um escudo que requer menos força, é um pouco mais leve e ele nega 100% de dano físico e 84% de dano sagrado. Cara, muito show de bola. Na cinza de guerra, eu coloquei o escudo Barricada. Essa skill, ela diminui em mais 30% o dano sofrido da estamina por 10 segundos. Não é tão necessária, mas dá pra usar pra brincar na luta, tá? Então, ela diminui em mais 30% o dano sofrido da estamina por 10 segundos. No 7, estamos usando a Máscara Branca. Essa parte é a principal, tá? Ela aumenta o ataque em 10% quando tem sangramento próximo. O restante é padrão e você vai equilibrar conforme a sua fortitude. Por exemplo, com a Naginata equipada, como ela é mais pesada, você pode colocar a armadura de escamas e a luva e bota do Blade. Você fica com uma defesa muito boa, um equilíbrio muito bom e o personagem fica numa pegada bem legal, tá? Fica bem bonitão e estiloso. Agora, se você tiver, por exemplo, com a Rapieira de Formiga, você pode colocar luvas e botas mais pesadas, como a de escamas. Aí você pode equipar tudo, ficar com uma defesa muito alta, com equilíbrio muito bom e bem tanque, tá? Apesar que o 7, gurizada, não é tão importante nessa versão, porque a ideia aqui é só tancar todos os danos com o escudo, mas o 7 também é bacana pelo equilíbrio, tá? Então, com a Rapieira de Formiga, Máscara Branca e o 7 de escamas, com a Naginata, aí a gente fica com carga pesada, então aí é bacana colocar a luva e bota do Blade.
Dos talismãs, o primeiro é o talismã da lança. Ele aumenta em 15% o dano de contra-ataques de armas perfurantes. E o que seria isso, Hor? Quando você tá pocando com a rapieira de formiga ou naginata com o escudo levantado, vai ser um contra-ataque. E como elas causam dano perfurante, esse talismã aqui vai ser muito bacana para ganhar um dano extra bônus, tá? Já o segundo talismã, a gente vai usar o escudo grande. Ele também é essencial na build e aumenta e diminui, na verdade, em 20% o dano sofrido da estamina ao tancar um hit. Então, como a gente vai tancar o tempo todo o hit, esse talismã aqui vai ser essencial na build, rapaziada. O terceiro também essencial é o Tartaruga de Duas Cabeças. Ele aumenta em 22,5% a recuperação de estamina por segundo. Então, cara, como a gente vai tancar os hits e bater sem parar, esse talismã aqui, ó, os três, na verdade, são muito fortes e essenciais na build para ela rodar muito bem. Já o quarto é um pouquinho mais flexível. Depende do seu NG, por exemplo. Se você estiver NG 1, 2, 3 por aí, você pode colocar o Lorde do Sangue. Ele aumenta em 20% o ataque quando tem sangramento próximo. Porém, se você tiver NGs mais altos, que fica um pouco mais difícil tancar o Radan, um talismã que eu recomendo é justamente o escudo perolado. Ele diminui em 20% o dano sofrido desde que não seja físico. Então vamos lá. Dano sagrado, dano de fogo, dano elemental no geral, dano mágico, ele conta como dano não físico. Então o escudo perolado vai diminuir em 20% o dano sofrido, tá? Mas cara, sinceramente, não é tão necessário. Com o setup do jeito que tá, você consegue tancar o Radan de boa, tá? Então, recomendo deixar no Lorde do Sangue para ganhar mais dano. Porém, se estiver um pouco difícil de tancar ainda, aí você pode colocar o escudo perolado, beleza? Até caberia outros, como Brasão de Dragão e Trança Dourada, mas não vale tanto a pena assim, porque esses talismãs não vão contar com o bloqueio do shield, então não vale a pena colocar, tá? Até daria para colocar também o Orvalho Abençoado, mas a relação custo-benefício dele é bem baixinha, cara, não vale a pena usar ele, beleza? Então, no geral, são esses talismãs que eu recomendo, e recomendo deixar por padrão o Lorde do Sangue. Já no Elixir, a gente está usando a Rajada de Verde. Essa aqui é a principal, que ela vai aumentar em mais 15 a recuperação de estamina por segundo. É essencial e core na build para combar com Tartaruga Verde, recuperar mais rápido a estamina, para tancar mais hits e bater mais vezes em sequência. A outra lágrima, gurizada, meio que tanto faz, tá? Vamos lá, vocês podem colocar a Maciçopala, se estiver apanhando muito ainda, tá? A Maciçopala vai diminuir o dano recebido em 15%, tá? Então a Maciçopala é uma opção muito bacana para colocar no setup. Outra lágrima que dá para colocar, mas não é tão legal nessa versão, é a Cristal Alada, para você ficar com carga leve e rolar mais rápido, mas aí, mais longe no caso. Mas aí, cara, como você vai bloquear todos os hits, a Cristal Alada não faz sentido. O que eu recomendo de verdade é a Rachada Espinhosa. Ela aumenta o ataque do personagem quando você hita sucessivamente. Quando você bloca com um escudo e fica hitando sem parar, você consegue estacar essa lágrima. Ela estaca até 20% de ataque pro personagem quando hitamos sucessivamente, tá? Então, cara, essa lágrima aqui é muito bacana para ganhar mais dano e matar mais rápido o Radan. Mas, caso esteja apanhando bastante, coloquem uma Maciçopala, vai ser uma opção muito boa. Outra que dá para usar, mas eu não aconselho de forma alguma, é a Sugadora de Sangue. Ela aumenta em 20% o ataque, mas em contraponto drena aí mais ou menos 1% de HP por segundo, tá? Então, cara, ela aumenta muito o ataque, mas você perde HP. Então, como essa build você vai tancar sem parar, às vezes pode ser um pouco perigoso você perder HP por segundo, tá? Mas no geral, esse é o setup da build, rapaziada. Fica nessa pegada aqui assim, ó, tá? Só a segunda lágrima que vocês vão mudar, coloquem a Rachada Espinhosa, é a melhor opção. Mas, no geral, é isso. Setup bem simples de montar. Agora vamos para os status. E status, rapaziada, vamos lá. Eu acredito que vocês vão matar o Radan pelo menos um level 150 a mais, né? Então vamos montar esse setup aí para o level 200, para ficar show de bola, tá? Vitalidade, elevamos até 50 para alcançar o cap médio e ficar com 1700 de HP, quantidade muito boa e mais que suficiente. Rapaziada, mas aqui fica um detalhe, se vocês tiverem energia mais baixo ou já conhecem um pouco o moveset do Radan, 40 será o suficiente, tá? Você fica no cap mínimo, mas você não vai tomar muito dano no HP, porque o mais importante aqui será a fortitude, beleza? Então, se quiserem economizar ponto, forem montar essa build, montar uma build um pouco level mais baixo, 40 será o suficiente. De qualquer forma,
Vou deixar esse 50 aqui pra vocês. Mente não precisa, a build não vai gastar mana. Agora fortitude, o mínimo do mínimo recomendado é 40, tá, gurizada? Pra você ter mais card de equipamento e também ter mais estamina. Pra você tancar mais hits e pocar em uma sequência mais fácil, tá? Então, esse setup aqui, bloqueando com escudo e pocando com a Naginata ou Rapieira de Formiga, 40 é o mínimo que eu recomendo. Força, deixamos em 35, que é o que o escudo requer. Então, cara, é 35 para colocar o escudo e também as armas. Destreza 20, que é o que também as armas requer, tá? Então, a Naginata e a Rapieira de Formiga vão pedir 20 de Dex. Então, 20 de Dex e 35 de Força é para equipar as armas e o escudo. Fé, deixamos em 25. Para conseguir usar o Voto Dourado e o Chama com Estrume Força, e o restante você vai gastar em Arcano. Essa quantidade de Arcano aqui vai variar conforme a classe que você começar, tá? Aqui eu comecei de Herói, se eu não me engano, então eu tenho menos Arcano. Então, por exemplo, o ideal da build seria isso aqui, tá? Level 167, com 50 de Vitalidade, 40 de Fortitude, 35 de Força para equipar o escudo, 20 de Dex para equipar as armas, 25 de Fé para usar os buffs Voto Dourado e Chama com Estrume Força, e por fim 60 de Arcano para alcançar quase o cap máximo e ganhar bastante dano físico, sangramento e podridão para as armas, tá? Na verdade, podridão não sobe, mas de qualquer maneira, 60 de Arcano é o mínimo que eu recomendo. Agora, para quem tem mais level para gastar, suba o Arcano até 80, aqui você alcança o cap máximo, gera muito dano físico e muito sangramento para as armas, beleza? Então, a versão final da build fica level 187, com 50 de Vit, 40 de Fortitude, 35 de Força, 20 de Dex, 25 de Fé e 80 de Arcano. Aqui, a build alcança o potencial máximo e você consegue solar o Radan com muita facilidade. Se você tiver level mais alto, aí você pode gastar, elevar Arcano até 99, apesar de contraindicado, você pode fazer isso aí, tá? Nessa versão. E depois levar a Fortitude até os 50, 60, tá? Aqui você já estoura o limite e o cap máximo. Então, mais eleve Arcana até 99 e Fortitude até 50, estourando 60, beleza? Nos buffs, vocês usarão o Voto Dourado e o Chama com Estrume Força para ganhar mais dano e mais defesa. No geral, é isso, senhores. Espero que tenham curtido o vídeo. Foi feito com muito carinho. Se gostaram, por gentileza, não se esqueçam do like e da inscrição. Isso me ajuda demais e esse vídeo em específico deu um baita trampo. Beijo forte do Horror, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto demais!